Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui de Geografia. Seja muito bem-vindo aqui mais uma aula. Antes da gente falar o tema da aula de hoje, eu quero falar uma novidade. Enfim, consegui fazer o nosso site, que estava falando tanto tempo que ele iria fazer, iria disponibilizar o conteúdo das aulas, então agora já está no ar já. Você pode entrar lá e consumir essa e outras aulas aqui do canal lá no nosso site. Perfeito? Bom, vamos lá para a nossa aula. Bom, hoje o tema é falar sobre os climas do mundo e do Brasil. Para falar a verdade, o clima do mundo eu vou dar só uma pincelada. Eu quero dar o foco muito maior aqui para o clima do Brasil, ok? Seus fatores, como é que funciona, o que influencia cada clima, e esse é o principal objetivo da aula. Se você gosta do tema, gosta aqui do canal, ou está sendo obrigado por algum professor muito malvado a assistir esse vídeo, curte aqui a aula aqui e vamos lá para o nosso conteúdo. Bom, primeiramente eu vou falar dos climas do mundo. Quais são os climas? Bom, no mundo existem muitos climas. Lembra da última aula que nós falamos dos fatores climáticos? Quais são os fatores que vão estar alterando, modificando? Quais são os fatores que vão estar interferindo em cada clima? Eu falei os principais fatores lá naquela aula, lembra? Eram 3, os fatores astronômicos, meteorológicos e geográficos. Então, caso você não ouviu o vídeo ou tenha alguma dúvida ainda, vou colocar no card aqui em cima esta aula aqui. Perfeito? Bom, mas no mundo eu tenho diversos tipos de climas e todos esses climas eles são influenciados por esses fatores climáticos. Não tem nenhum clima no mundo que não seja influenciado por algum ou mais fatores daqueles fatores climáticos que nós vimos naquela aula. Como eu falei, seja ele a circulação de massas de ar, dos ventos, de latitude, de altitude, maritimidade, continentalidade, a vegetação, a corrente marítima, o solo, o relevo e por aí vai. Todos esses fatores eles estão alterando a todo momento, agora mesmo, no clima aí da sua região, onde você está vendo esse clima aí. Perfeito? Bom, como eu falei com vocês, são diversos climas que existem no mundo. Existem os mais gerais, existem os mais específicos. Geral, falando bem superficial mesmo, eu vou falar dos climas equatoriais, tropicais, subtropicais, desérticos, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, frio de montanha e o clima polar, que são os principais, são gerais, são os maiores climas do nosso planeta, perfeito? Aqui, ó, lembra daquele conteúdo que eu trouxe lá no final daquele vídeo, daquele mesmo vídeo, falando sobre os climogramas, daquele gráficozinho que explica se chove pouco, se chove muito, quanto chove, quais são os meses que chove, que mais chove ou menos chove naquela região. É interessante para a gente estar entendendo também a dinâmica da agricultura, também da sociedade como um todo. Bom, aqui eu consigo observar que o clima onde mais chove no mundo é o clima equatorial. E o clima equatorial está bem aqui, ó, presente próximo à linha do Equador. Todos os lugares do planeta que a gente tem essa próxima linha do Equador, ele vai apresentar alguma faixa desse clima equatorial. Também do clima tropical, eu tenho aqui entre a linha do Equador e os trópicos. E vamos ver que esse clima tropical se divide em 4 outros subclimas, mas vamos lá. O subtropical também está na zona temperada. O deserto também está na parte, naquela parte onde chove muito pouco. É o clima que menos encontra chuva, é o clima deserto. Em segundo lugar, o semiárido, que nós temos aqui no Brasil. Nós vamos falar sobre esse clima também. E também os outros climas são variações desses climas, perfeito? Como eu falei com vocês, a ideia aqui não é focar nesse clima aqui do mundo, e sim no clima do Brasil. E é agora que nós vamos entrar nesse clima do Brasil, falar dos climas do Brasil. É interessante observar que, por conta do tamanho muito grande do Brasil, tanto de norte a sul, de leste a oeste, o Brasil é muito grande, ó, tanto de norte a sul, quanto de leste a oeste, o Brasil é muito grande. Por esse motivo, o Brasil vai encontrar diversos fatores agindo sobre o clima brasileiro, seja o fator de maritimidade, latitude, longitude, altitude, não importa. O Brasil vai enfrentar diversos fatores, e esses fatores vão estar dando características diferentes a cada clima. E a cada região vai ter seu clima específico. E é legal a gente entender qual é esse clima, por exemplo, da sua região, do seu estado. Se você já sabe o clima do seu estado, coloca aqui nos comentários. Quero saber de onde você é, de qual estado você é e qual o clima do seu estado. Perfeito? Bom, vamos lá.
Clima equatorial. O clima equatorial, como falei com vocês, é bem próximo ali do Equador e onde tem isso no Brasil, lá na região norte, principalmente na região de toda a floresta amazônica do Brasil. Esse clima ele tem a característica de ser muito quente e muito úmido. Sim, vai fazer temperaturas, altas temperaturas, tanto na parte da manhã quanto na parte da noite, e também vai ser muito úmido, vai chover bastante lá. As chuvas, como nós vimos lá, é bem distribuída durante todo o ano, vai chover bastante. Não importa se vai ser verão, outono, primavera, não importa, vai chover bastante durante todo o ano, porque as chuvas são bem distribuídas e são bem abundantes lá. Nós vimos quais são os fatores que atuam lá. Lembra? Vegetação, a latitude vai influenciar muito por conta da linha do Equador e também a maritimidade também vai influenciar também. Se você não se lembra, entra lá no cardzinho aqui que eu vou estar disponibilizando essa aula. Perfeito? Bom, vamos lá. O segundo clima bem importante do Brasil é o clima tropical. O clima tropical ele vai se dividir em 4 outros climas, que serão o tropical típico, que é o tropical que nós conhecemos, o tropical semiárido, que fica lá no nordeste do Brasil, o litorâneo úmido e o tropical de altitude. Vamos tentar entender por que o tropical se divide nesses 4 subclimas que nós conhecemos. Mas por quê? Primeiro, o clima tropical é todo o clima que está entre os trópicos de linha do Equador, e o trópico de Câncer ou o trópico de Capricórnio. Esses climas que estão localizados nessa distância aí, eu vou caracterizar como clima tropical. E vamos lá, e quais são os fatores que vão estar influenciando? Primeiro, o tropical típico, ele vai ser extremamente influenciado pela continentalidade, onde não vai ter nenhum grande corpo hídrico muito próximo a ele, então ele vai sofrer muito com o continente, não vai chover tanto nesse clima tropical típico. Ele vai ser bem caracterizado. Durante o verão vai chover bastante, vai ter até um alto índice de chuva, porém, durante o inverno, por não ter esse grande corpo hídrico, ele vai sofrer e vai ser muito seco. O que acontece muito com a população lá de Goiás, Mato Grosso, Brasília, quando chega a época do inverno, ele sofre muito com problema respiratório, porque a taxa de umidade do ar acaba abaixando muito, e isso acaba levando problemas para aquela população. Então, todo esse clima aqui, ó, do interior do nosso território, aqui, ó, eu vou estar apresentando o clima tropical típico, perfeito? Bom, já o tropical semiárido, ele vai se encontrar aqui, ó, no Nordeste brasileiro. Esse clima, a característica dele é que chove muito pouco, ele não é um árido totalmente, um deserto totalmente, e como eu falei, ele é semiárido, ou seja, vai estar chovendo um pouco durante, principalmente nos meses de verão, vai estar chovendo, porém, vai ter parte dele que vai sofrer com secas gravíssimas, e levando até de 1 até 4 anos sem chover em determinados locais desse clima aqui, perfeito? Bom, um outro clima também que eu posso estar falando também é o clima tropical litorâneo úmido. Esse clima também ele é bem interessante porque ele é muito parecido com o clima equatorial. Por quê? Ele é bem quente durante todo o ano e as chuvas são bem distribuídas também durante todo o ano também. Por conta dele ficar bem próximo ao litoral, principalmente aqui no caso o Oceano Atlântico, aqui as chuvas vão ser bem abundantes. Por quê? As nuvens formadas aqui no oceano acabam entrando para o interior do continente. Só que nós temos que aqui a Serra do Mar. A Serra do Mar acaba formando uma grande barreira orográfica natural. Quem lembra aqui lá do outro fator geográfico que nós estudamos na outra aula? Então, esse fator geográfico ele vai influenciar todo esse clima aqui, porque essa Serra do Mar vai fazer uma barreira aqui, ó, bem nessa proximidade aqui, e vai dificultar as nuvens carregadas de chuva entrarem aqui na região. E isso vai dificultar. Esse clima ele vai desde lá do norte de São Paulo até Rio Grande do Norte. Perfeito? Bom, já o clima tropical de altitude também ele é muito parecido com o tropical típico. O que vai diferenciar o tropical típico do tropical de altitude, como nós fala, é a altitude, outro fator climático que vai estar alterando. Ele também vai apresentar chuvas bem volumosas na época de verão, nos meses de verão, e nos meses de inverno a chuva vai ser reduzida. Mas o que vai dar para ele essa característica de diferença, né, essa mudança tanto na vegetação
quanto na temperatura é a altitude. Quem se lembra desse fator? Bom, quanto mais alto, mais frio é. E por conta disso, esse fator climático, a altitude, vai estar influenciando não só no clima, mas também na vegetação desse lugar aqui. E isso vai estar distinguindo, caracterizando um outro clima diferente do tropical típico, perfeito? Já o clima subtropical úmido, ele é bem característico aqui da nossa região, a região sul do Brasil. Ele vai estar apresentando temperaturas mais amenas do que o tropical comum, como nós conhecemos, mas porém não é tão frio quanto, por exemplo, o clima temperado, que nós temos, por exemplo, na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa. Então vai diferenciar desses climas, apesar de ser o clima mais frio que o Brasil encontra. E em determinadas épocas do ano vai ter geadas aqui, ó. Algumas pessoas falam que é neve, mas não sei se isso pode contar como neve, mas algumas pessoas falam como neve. Digo como geada, vai estar apresentando nos lugares mais de altitude, nas altitudes mais altas, e também nos meses de inverno que estão presentes lá, ok? Bom, é interessante ver nesse clima aqui que as chuvas também são bem distribuídas, fazendo com que a vegetação se comporte de forma diferente em determinados lugares. Por exemplo, eu vou ter florestas, por exemplo, de árvores coníferas que só encontro aqui nessa região do subtropical. Também vou ter áreas de campos também com gramíneas, com pequenos arbustos aqui, um lugar ou outro, árvores também bem espaçadas também. É um clima bem característico, com uma vegetação bem característica dessa região subtropical aqui no Brasil. Perfeito? Bom, galera, muito obrigado por sua companhia até aqui. Como falei, essa aula seria bem curtinha mesmo. Caso você tenha alguma dúvida, coloque aqui nos comentários ou me procure lá no Instagram, que você vai estar falando diretamente comigo pelo direct. Eu vou estar respondendo você assim que possível, ok? Bom, mas não fique com dúvida, ok? Curta o vídeo, caso possível, compartilhe com seus colegas, porque vai estar me ajudando demais, beleza? Fique com Deus. Tchau, tchau.